Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é uma realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, vamos entrevistar Arísia Barros, que é coordenadora do movimento Raízes de Áfricas, e a gente já lhe dá as boas-vindas e eu já começo lhe fazendo uma primeira pergunta. Existe racismo no Brasil, Arísia? Obrigada pelo convite. A gente pensa que o Brasil é um país enorme, né? E nesse país, 50% da população é negra, né? Mas para que essa população seja incluída, é preciso criar políticas públicas diferenciadas, né? Se esse país não é racista, por que criar leis para que o povo negro seja respeitado? Né? O povo negro precisa para que ele seja visto, né? É preciso que o judiciário estabeleça leis, né? É preciso que os órgãos estabeleçam leis para que o povo negro seja respeitado, né? A gente diz que sim, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E a gente não entende, né? Porque as pessoas não entendem porque o Brasil é racista, porque a gente fala nesse caldeirão da miscigenação, né? As pessoas desculpam, né? Os grandes organismos dizem, aqui no Brasil, dizem que ele não é racista porque nós somos um país miscigenado. Aqui, branco, negro e índio convivem normalmente. Mas, né, isso é a grande falácia do Brasil, usar a miscigenação para encobrir o grande racismo que é posto todos os dias, em todos os momentos, para a população negra. Muito bem. Leonardo. Eu gostaria de saudar inicialmente a Arísia, dizer que é um prazer tê-la aqui conosco, saudar os nossos telespectadores e indagá-la o seguinte: já se passaram 125 anos da abolição da escravatura no Brasil, Arísia. Entretanto, o preconceito ainda continua preconceito racial extremamente intenso em nosso país. Como explicar isso? Não houve uma evolução em todo esse tempo? Dizendo que o movimento negro no Brasil entende que essa abolição não aconteceu. Tanto é que a gente chama de abolição inconclusa, né? Como é que você liberta um povo, liberta entre aspas, e não dá condição para que esse povo sobreviva, né? Chegou a lei, a tal da lei que dizia assim, negros e negras estão livres. Mas o que é ser livre se você não tem emprego, se você não tem lugar para morar, se você não tem educação, sabe? Foi uma liberdade que ao mesmo tempo aprisionou pessoas. Poxa, se eu não tenho condições, se eu não tenho estrutura de caminhar, eu vou voltar para um lugar cômodo, que naquele momento é cômodo. Eu vou começar a trabalhar de graça, né? Ao menos para ter um prato de comida e um espaço de moradia. E continuamos ainda como pessoas escravizadas. E isso não foi só naquela época, né? O Brasil conseguiu reproduzir a escravização até hoje. Quando você vê milhares de homens e mulheres negras que ainda lutam para ser visíveis, né? Que precisam novamente, precisam entrar na justiça para ter direitos, né? A abolição no Brasil não aconteceu, né? Ainda falta esse olhar atento e estrutural para que políticas públicas de Estado sejam estabelecidas para trazer o povo para a tal da cidadania. Eu gostaria só de acrescentar, Arísia, concordando com a sua fala, que posteriormente à abolição, numa tentativa de embranquecimento do nosso país, foram trazidos diversos europeus para o sul do Brasil e esses sim receberam o devido apoio com recebimento de terras, tudo isso, o que a população recém-liberta da escravatura não recebeu, ficou entregue ali à própria sorte, né? É porque o Brasil tem a história da eugenia, né? O Brasil quer ser branco. Mesmo que ele venda essa imagem de miscigenação, na hora que ele vai vender a sua cara profissional, porque tem duas caras que o Brasil vende, né? É a cara da sensualidade, quando ele vende a Bahia, vende o povo negro, vende o samba, vende isso, e tem a cara profissional, né? A cara empresarial, que é branca. E aí, a gente sempre diz que é preciso repensar esse processo.
Mas para repensar esse processo, é preciso que os governos repensem a sua estrutura de sociedade, né? Porque os governos têm a obrigação de combater o racismo no Brasil. E isso ainda é feito de uma forma muito paliativa, sabe? Eu sempre digo que o Brasil trabalha bocadinhos. Eu vou fazer um bocadinho aqui e ali eu faço outro. E muda a gestão e esse bocadinho vira nada. O Brasil ainda não sabe trabalhar com as metas necessárias para coibir esse racismo, sabe? É preciso repensar o processo. Então, só rapidamente aqui, Esperão, eu lembrei com a sua fala agora que o nosso programa aqui discute mais rotineiramente a questão da segurança pública e nós já taxamos a expressão do gestor bombeiro, né? Surge um problema, ele vai lá, apaga o foco. E pela sua fala eu estou percebendo que o gestor bombeiro se estende a todas as áreas governamentais do nosso país. Surge um problema racial, vai ali, faz uma leizinha para tentar resolver, mas não faz uma política maior para tentar colocar um ponto final na situação, né? É interessante porque esse programa aqui a gente atua muito numa sintonia. Eu ia justamente fazer um comentário muito parecido com esse, quando ela disse que era a política do pouquinho aqui, pouquinho ali, né, me fez lembrar justamente a gestão da segurança pública aqui no nosso estado. Mas, Arisa, eu fiquei agora na dúvida com relação a um comentário seu. Eu tive sempre uma impressão que a América do Norte era muito mais racista que o nosso país. Eu estou equivocado nesse pensamento? Eu creio que sim, porque o Brasil foi o último país abolir, um dos últimos a abolir a escravatura, e ele resistiu, né? Porque era muito cômodo ter homens e mulheres trabalhando ali de graça. E agora eu volto com a expressão, eu vou voltar com a expressão quando as pessoas dizem assim: não, eu vi isso no Facebook ontem e contestei a menina, não, eu vou dormir porque amanhã é dia de branco. Sabe, amanhã é dia de branco, é o dia do trabalho. E isso veio, essa expressão pode parecer inocente, mas veio dessa época da escravização, porque homens e mulheres negros, o que eles faziam não era considerado trabalho. Entende? Não era considerado trabalho. Quem trabalhava eram os brancos. E o racismo consegue tanto internalizar que a gente usa expressões desse tipo e acha que é normal. Não, amanhã é dia de branco, amanhã é dia de trabalho de branco. A gente está dizendo que negro não trabalha, né? Que negro ainda continua escravizado. E é como isso se internaliza, como a gente concebe o racismo. Eu sempre digo que o racismo é um camaleão poliglota. Ele vai vestindo várias roupagens, ele vai falando várias falas, e a gente vai reinterpretando essa fala de uma forma errada, vai virando papagaio, vai repetindo essas falas, né? E aí, quando a gente pensa que esse país foi um país colonizado por africanos, que muito desse país tem a estrutura das africanidades, a gente não entende porque esse país também é tão racista. E ao mesmo tempo a gente entende, né? Porque há um eurocentrismo muito grande no processo. O processo era sempre combater negros e negras, que enquanto eles estavam na periferia da história, enquanto eles serviam, estava tudo certo. Mas quando eles pensam em virar senhores e senhoras, aí o Brasil reage. Muito interessante. Leonardo? Ainda na comparação, nessa questão com os Estados Unidos propriamente dita, que todos têm essa impressão que lá a situação é pior, mas eu pelo menos enxergo os espaços sendo preenchidos, né, em diversos empregos, indústrias, cargos de relevância são ocupados por negros. Não vou nem dizer a questão da presidência hoje, o presidente Barack Obama, mas lá, através de ações afirmativas, os negros conseguem ocupar espaços. E aqui ainda não temos isso. Como seria essa comparação mesmo nos Estados Unidos e no Brasil? Não, eu sempre digo que o racismo nos Estados Unidos é mais fácil de ser combatido, mais fácil, novamente, entre aspas, porque lá ele é dito, ele tem nome. Aqui o racismo é velado, é camuflado, é o camaleão poliglota que vai se escondendo, né? Aí quando o inimigo se esconde, quando o inimigo não diz o seu nome, quando o inimigo é oculto, como combater esse inimigo? Né? E lá o inimigo é visível, você tem o alvo, você pode focar. No Brasil não, ele vai entrando numa seara e aí a política do Brasil transforma o racismo genericamente em pobreza.
né? É mais fácil lidar com o pobre, é mais fácil estabelecer a assistência para pobre do que trabalhar sua identidade, né? Quando se estabelece bolsas isso, bolsa aquilo, é louvável, né? Mas que isso não se eternize. E aí é fácil trabalhar isso, é fácil fazer essa assistência, mas na hora de trabalhar a identidade de um povo, trabalhar a identidade de um povo é trabalhar consciências. Os governos ainda não querem trabalhar consciências, porque quando você tem consciência, você desperta. E a última coisa que os governos querem é que o povo desperte. É muito interessante. Você citou agora essa questão aí dos programas sociais. Eu confesso que sou assim, um defensor de uma mudança radical na estrutura desses programas. Porque, inclusive, tivemos uma experiência vista por mim mesmo, em que um empresário italiano foi para um determinado local aqui da Paraíba, investiu numa indústria têxtil e lá precisava contratar algumas especialistas, né, em costura, e tivemos lá cerca de 700 pessoas inscritas. Perdão, ele queria 700 e se inscreveram mais que 720. No entanto, com um aproveitamento excelente, apenas 40 se apresentaram para o registro da sua carteira de trabalho, alegando que não queriam perder o Bolsa Família, o Bolsa isso, o Bolsa aquilo. Eu lhe pergunto, isso não é um excesso de protecionismo e também não está equivocada quando estimula que a população aumente aí o número de filhos e não se capacite para entrar no mercado de trabalho? Concorda que há uma distorção nesses programas, que também é uma compra de votos generalizada, oficializada durante 4 anos? Veja bem, eu creio que alguns programas são necessários, né? Porque quem está morrendo de fome não vai esperar chegar um trabalho para comer. Alguns programas são necessários, né? Muitos deles tiraram a população da miséria, mas é preciso aliar a isso um acompanhamento. É preciso aliar a isso, dizer a essas pessoas que estão recebendo essas bolsas que elas têm condições de ir além, que elas têm condição de caminhar, né? É a velha história. É mais fácil eu conceder bolsas do que trabalhar a consciência do povo. Eu acredito que, não sou totalmente contra, não sou, porque a fome não espera. A fome não espera. E tem muita gente passando fome no Brasil. Muita gente passando. Só sabe quem sentiu, só sabe quem passou por isso, né? Programas são necessários. É uma política de governo que precisa, né? Mas essa política tem que ser repensada para dizer a essa população que ela pode ir além, que ela tem poderes, que ela pode se levantar, né? Não acomodar essa população ao auxílio eterno. Você perceba que quando a gente fala nas cotas, há uma resistência enorme. Porque as cotas vai levar o povo negro para a academia, vai trazer conhecimento, vai fazer com que as pessoas pensem, vai fazer com que as pessoas saiam do lugar comum, né? Essas cotas, elas sofrem a resistência da população, mas o Bolsa, muitos aceitam porque acham que é necessário que as pessoas tenham aquilo. Eu também acho que é necessário em um determinado período de vida, mas é importante que, aliado a isso, haja um programa de acompanhamento para que essas pessoas busquem trabalho, sejam qualificadas para poder dizer assim, poxa, eu sou uma pessoa, eu posso ir além, eu achei interessante o seu comentário sobre as cotas nas universidades, porque eu também questiono isso. Eu entendo que é importante, né? Eu sou oriundo da escola pública, me considero assim, de uma forma, entre aspas, até orgulhoso de ter sido aluno da escola pública, me sinto capacitado, me sinto preparado, o que não temos hoje uma boa escola pública, o que me frustra bastante, não é? Mas, por exemplo, eu acho que essa questão de cotas também precisaria de uma reanálise, porque a situação daqueles que têm, vamos dizer, que não são de origem afro, como fica? Você não acha que há um pouquinho de injustiça nesse sentido também? Porque não é ofertada uma boa escola pública nem para aqueles afrodescendentes e nem para aqueles que, dizemos assim, brancos. Você não acha que há uma distorção na hora desse desenvolvimento das cotas? Eu questiono isso, gostaria de lhe ouvir. Veja bem, as cotas, elas sofrem uma resistência grande. Eu continuo dizendo,
As cotas quebram a lógica social de que negros devem viver na periferia da história, que negros não podem ascender, né? Que negros não podem ser senhores ou senhoras. As cotas chegam para responder a um processo. Quando houve essa pseudo-abolição, né? Houve uma época que negros e negras, quando eles estavam libertos, eles queriam estudar. Aí foi baixada uma lei, é proibido negros e negras estudarem em escola pública. Aí pensaram assim, poxa, foi muito cruel, vamos liberar professores e professoras para que eles possam ir à casa desses alunos ou fazer uma escola na casa e eles estudarem à noite. Não havia professores e professoras que quisessem fazer o processo. Desde a época da pseudo-abolição, que negros e negras foram impedidos de estudar. Há um tempo aí saiu uma pesquisa que dizia que quem mais abandonava o último ano do ensino médio eram meninos negros e negras, meninos e meninas. Sabe por quê? Porque eles precisavam trabalhar. Né? E ainda hoje essa pesquisa vigora no Brasil. O povo negro sempre esteve alijado da educação. O processo de apartheid foi muito grande. E aí há uma dívida histórica, sim. E essa dívida chega pelas cotas. As cotas não prometem ser eternas. Elas terão 10 anos de validade. Mas aí a gente sempre fica fazendo a história do papagaio quando não faz a releitura. Né? Quantas pessoas colocam na mídia que os cotistas hoje, na grande maioria das universidades, são os melhores alunos? Quantas pessoas colocam na mídia que os cotistas estão superando aquela ideia de que as cotas eram a favor? Claro, precisa um mecanismo diferenciado. É a política diferenciada para um povo que é tão abandonado nesse processo brasileiro. Né? E as cotas não é um favor. O que são as cotas? Digamos, eu tenho um bolo de 100%, né? Eu tenho um bolo, tiro 40% desse bolo, né? Para que as pessoas concorram entre si. É a mesma prova. Não muda nada, é a mesma prova. Né? E aí é preciso que isso aconteça. A gente resiste porque a gente foi educado, né? A gente foi educado a não fazer a releitura da história. Houve a lei do boi, que ninguém lembra, né? A lei do boi era uma cota para os filhos de fazendeiros entrarem direto para... A lei do boi, não sei, eu acho que foi os anos, não estou lembrada dos anos. Mas isso nunca foi contestado e ela foi extinta, não tem tanto tempo. Nunca foi contestado. Por quê? Era filho de fazendeiro branco entrando na universidade, porque a sociedade entendia que a universidade é o espaço para o filho de fazendeiro branco. Quando é o povo preto, aí existe uma resistência, né? Porque vai pintar a universidade da cor que o Brasil é. Né? O Brasil é 50% preto. E aí, eu não sei o tempo que você estudou, mas eu olhava para trás e só tinha eu. Eu estudei em boas escolas, né? Agora fazendo uma mensagem, eu estudei em escolas públicas, né? E passei em primeiro lugar no vestibular. Mas o tempo que eu estava lá, eu sempre ouvi os professores dizerem, se você fosse isso, se você fosse aquilo, você seria uma boa aluna. Entende? O apartheid existe, porque independente de cotas ou não, um médico negro hoje ainda causa transtorno mental na cabeça do preconceito no Brasil. Interessante seu ponto de vista. Nós vamos agora a um breve intervalo, lembrando a vocês que esse programa ele tem o apoio da Faculdade Estácio, que é aquela que aproxima você dos bancos acadêmicos ao mundo profissional. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso debate, agora aqui rapidamente com a minha apresentação, porque tivemos a entrada aí brilhante do Felipe Campos, nosso consultor, que fez questão de participar nesse interessante programa com a Arísia Barros, aqui discutindo diversos temas. Lembrando que o nosso programa Segurança em Debate é transmitido de segunda a sexta, às 19h30 e também com uma reexibição às 13 horas. No comecinho da tarde, você que está em casa almoçando, dê uma conferida lá no Segurança em Debate. Arísia, nosso programa
com esse nome, Segurança em Debate, não pode deixar de falar de uma das questões mais interessantes nessa área racial no Brasil, que são as críticas feitas aos policiais, principalmente nos momentos das abordagens tão famosas, em que muitas vezes até policiais negros são acusados de praticarem racismo na escolha daquelas pessoas que serão abordadas ou na forma, inclusive, de tratá-las. O que dizer sobre toda essa questão em relação ao tratamento policial ao cidadão negro? Na verdade, o Brasil é uma grande escola, né, onde as pessoas vão reaprendendo a usar o racismo, né? E isso também chega à polícia, né? Isso também chega nos espaços da segurança pública. Por quê? O elemento negro ainda é visto como elemento suspeito, né? Recentemente em São Paulo, a polícia militar saiu com essa advertência aos policiais nas abordagens, né? E isso vai se reproduzindo o Brasil afora. Aqui em Alagoas não é diferente, não é diferente. Há os espaços, esses espaços precisam ser trabalhados, né? E principalmente para o policial negro que ainda vê o outro negro como inimigo. Mas isso é aprendizado, né? Não é a questão de culpabilizar os negros porque encaram negros como inimigo. O racismo no Brasil é tão poderoso que ele estabelece esses espaços, né? Ele vai readequando as consciências. E para que a gente sempre conta a historinha, eu gosto muito de contar essa historinha. Duas crianças, a Clara e a Ana. A Clara é uma menina negra, belíssima, que a mãe faz aquele penteado cheio de coisinha no cabelo e vai para a escola. É o primeiro dia, ela tem 2 anos. Quando ela chega na escola, a tia diz assim: Clara, como você está bonita. A Ana é uma bela menina loira, do olho claro, que a mãe também faz aquele métier para que a menina chegue bela no primeiro dia de aula. Quando a Ana chega, a tia olha para ela e diz: Ana, como você está linda. A Clara tem 2 anos, mas percebeu que o tratamento é diferenciado. E elas vão crescendo nessa escola. E a Clara, que é a menina negra, vai percebendo que a Ana tem espaços privilegiados, né? A Ana é sempre eleita rainha, a Ana é a que vai para o colo da tia. E chega um dia que ela diz assim: Mãinha, alise meu cabelo, eu quero ser igual. E ser igual no Brasil é seguir o padrão, é ter cabelo liso, é pensar como um branco, né? É ver essa sua imagem. E aí, as meninas e meninos negros passam a não gostar do espelho. E o espelho é o outro. É outro negro, é outra negra. E aí se estabelece esse apartheid dentro do processo. O policial negro também reproduz isso, né? Também reproduz isso. O Brasil ainda vê o povo negro como suspeito, né? Nós ainda não estamos, até hoje, sentamos à mesa, mas é uma mesa em que em alguns momentos a gente senta e outros se retiram, né? O apartheid ainda existe. Agora, claro, é o apartheid velado, né? É o apartheid velado que, aquela velha história, quando a dona da casa, que é branca, diz assim: não, eu não sou racista, eu tenho uma empregada negra que está trabalhando comigo, sabe? Mas na hora que a empregada vai almoçar, não tem mais ninguém à mesa, ela almoça sozinha. Funciona assim. É muito forte suas afirmativas, Arisa. Inclusive com esse episódio que você citou de São Paulo, em relação ao capitão da Polícia Militar que baixou uma determinação que seus comandados abordassem mais pessoas negras, o que é extremamente lamentável. Felipe, por favor. Olá, Arisa. Olá, Leonardo. Seja bem-vindo você também que está em casa, a mais democrática mesa de debate de Alagoas. E uma constatação eu achei interessante, doutora Arisa, é que teve uma época na minha vida que eu dava aula em escola pública e estudava em uma boa escola particular, uma universidade particular. E eu achei interessante que onde eu dava aula, a maioria da população, dos alunos do corpo lá discente, era negra. Em compensação, na minha universidade, que era particular, uma boa universidade, só tinha de negro eu e mais 2 colegas. A maioria era aquele público caucasiano, das elites. Isso é reflexo de uma escravidão implícita e velada aqui no Brasil?
Ai, como é difícil trabalhar o racismo no Brasil. Veja bem, hoje nós temos políticas, né? Algumas políticas para a questão racial. E são políticas que foram criadas, alguns órgãos foram criados e esses órgãos não têm orçamento. O racismo no Brasil, né, começou a ser trabalhado quando os abolicionistas, negros ou não, né, buscaram ter esse olhar. Né? Foi um olhar que foi se consolidando até termos os ativistas negros referenciais na história que criou esse processo. Mas o Brasil é sim um país. O racismo no Brasil é medonho. Sabe? O racismo no Brasil não permite, ainda que a sua população, uma grande população, né, saia das favelas. Porque o racismo no Brasil, e não é uma coisa, não é coincidência. Não é coincidência. Esse racismo é trabalhado politicamente para que sobreviva ao processo, né? Para que mais gente esteja nos espaços periféricos, porque essas pessoas são importantes para alimentar ou para manter um processo, né? Nós ainda somos uma grande colônia, onde muitos mandam, poucos mandam e muitos ainda são mandados. Né? O racismo ainda consegue envolver muitas pessoas no processo, consegue fazer com que militância negra aprenda a ser servil, né? Porque que militância negra esteja no processo para não perder o seu lugar. Né? Porque existe uma consciência de que a gente levou muito tempo para assumir poderes, para assumir lugares, e quando se assume esses lugares é preciso mantê-los, e às vezes manter esse lugar não é fácil. Há uma perda de valores, né? O racismo no Brasil faz com que homens e mulheres negras desaprendam a sua identidade, né? Ele é violento, ele é crucial. E aí, quando não existem campanhas específicas para combatê-lo, há uma proposta de alimentá-lo. E o Brasil sabe fazer muito bem isso. Gostaria só de fazer um breve histórico aqui, ver como é interessante e triste essa questão do racismo. Porque na época em que a educação pública era de qualidade, os negros não estavam presentes lá. Era uma exceção, como a Arisa bem disse anteriormente. Quando a educação pública despencou de qualidade, e é o que nós temos hoje, infelizmente, o negro ocupou espaço na educação pública e está alijado da educação privada, que é o reduto do conhecimento hoje. Então é muito complexa essa questão, temos que avançar bastante. Arisa, em relação a um país preconceituoso como o nosso, o que representa a chegada de um homem com a história de vida do presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, à nossa Corte Suprema? O que significa a chegada dele naquele local através dos caminhos do conhecimento? Eu acho que o ministro Joaquim Barbosa trouxe o velho transtorno mental à lógica do racismo. Né? Ele quebrou a lógica e também deixou que a classe média conservadora, né, ficasse, como é que eu diria, me falta a palavra, mas trouxe inquietação porque a negritude entrando em espaços da elite, espaços poderosos da elite, os espaços de poder, né? Ele também traz a simbologia para muitos de meninos e meninas negras que eles podem ir adiante, que eles podem ir além daquele processo muito bem trabalhado nas escolas brasileiras, né? Porque a gente ainda conta nas escolas brasileiras que chegamos escravos, né? Fomos libertos pela princesa branca Isabel, que tem a proposta de ser canonizada como santa, e aí para-se, e sai o novo, sai Joaquim, né? Joaquim chega dizendo, sim, a gente pode. Né? E Joaquim chega dizendo, eu tenho educação, eu estudei em Paris. E isso causa um transtorno na população, na massa, como diz o povo, que não estava acostumada a ver o processo. Né? Nós ainda não estamos nos grandes quadros. É só dar uma olhada na política brasileira.
só dar uma olhada, não sei se são 49 siglas partidárias, e não tem nenhum negro regendo essas siglas, nenhum. Né? Tem muitos negros fazendo o papel de soldado dentro dos partidos, né? Mas regendo o partido, mandando no processo, não tem. Né? A política brasileira reproduz esse apartheid que simbolicamente foi quebrado por Joaquim quando ele chega no mais alto cargo, né? No espaço poderoso da elite. Eu também tive a oportunidade de defender as cotas raciais antes de elas chegarem ao Supremo, por aquela questão da inconstitucionalidade, e o Supremo decidiu lá por unanimidade, são constitucionais as cotas raciais. Agora eu também já li alguns artigos de alguns professores defendendo essas cotas raciais ou raciais sociais para cargos públicos, para promotor, magistrados. Será que a sociedade brasileira seria capaz de aceitar as cotas raciais para cargos tipo, como falei, magistratura, Ministério Público? A sociedade brasileira tem, digamos, leituras equivocadas. A gente assiste, nem tanto mais que as manifestações estão nas ruas, mas a gente assiste tão quietas, né? Políticos com passados não tão bons nos representando, né? E a gente vota, eu digo a gente e a população, a gente vota e os políticos estão lá e é aceito, né? Por que não aceitar? Quando você vê cargos públicos, vamos pensar em Alagoas. Vamos pensar em Alagoas, não é cargo público, mas é poder. Quantos secretários negros de Estado nós temos? Tem um, não precisa citar nomes. Você fala em Maceió, quantos secretários negros nós temos? Também tem um. E aí, nós somos 50% da população. Onde é que isso está representado? Né? Porque as políticas públicas específicas existem para abrir esse espaço, sabe? Para que essa população, esse 50% da população se veja representado. As cotas são sempre necessárias. Agora eu sempre digo que elas têm que ter um prazo. Não é para ser eterno, né? Não é para ser eterno. Mas as cotas são necessárias porque quando houve a cota para as mulheres, não houve resistência. Cotas para a gente diz deficientes. Sim, não houve resistência. Por que as cotas para negros têm tantas resistências? E aí a gente volta à primeira pergunta. O Brasil é um país racista? Claro que é. Arísia, voltando aqui ao ministro Joaquim Barbosa, recentemente, ao ser indagado, ele respondeu que o Brasil ainda não estaria preparado para ter um presidente da República negro. Você concorda com essa afirmativa e por qual motivo? Veja bem como a gente trabalha a questão da cor no Brasil, a questão da identidade, né? Dentro da miscigenação. Se a gente for pensar, o Lula era um homem negro, mas em nenhum momento ele se reconheceu negro. Né? Quando Joaquim fala em negritude, fala num negro como ele, com a melanina forte, né? E o Brasil, o racismo no Brasil é assim, ele vai clareando. Né? Lula não era negro, portanto, o Brasil não teve um presidente negro. E a resistência a Joaquim é a resistência da imagem. E quando ele fala que o Brasil não está preparado para ter um presidente negro, eu concordo plenamente com ele. Né? São valores ainda muito distorcidos dentro desse país. Né? Uma parcela da sociedade vibrou quando ele assumiu. Né? Mas outra parcela ainda hoje cria mecanismos para que ele seja melhor dos melhores. Um homem branco, dito branco, quando assume um espaço de poder, ele não precisa provar nada. O negro tem que passar 24 horas provando a sua competência. Né? A gente percebe, acompanha a perseguição de Joaquim Barbosa, que alguns espaços, os espaços institucionais estão fazendo. Né? E aí, para que o Brasil crie esse espaço, é preciso que ele reveja a sua história. É preciso que ele passe a beber dessa fonte,
Né? Não acordar zumbi só no 20 de novembro, mas acordar zumbi na reestruturação do processo. Né? Quando a gente sabe que a República começou em Palmares, né? O primeiro modelo de república aconteceu em Palmares. Né? Essa coisa de juntar pessoas, de buscar criar espaços institucionais, começou em Palmares. Mas o Brasil não lembra disso. Né? O Brasil não lembra disso. Quando Zumbi juntou muitas pessoas diferentes lá no Quilombo, né? Ele estava trabalhando as diferenças. Mas esse recorte não chegou na política brasileira. Ele estabelece os apartheids, né? Os apartheids para que não é igual aos Estados Unidos, que tem espaços para escolas de brancos e negros, mas continuamos reproduzindo isso aqui. Como ideal de liberdade, prefere dar a ideia de Tiradentes, aquela característica messiânica, a mesma característica do próprio Cristo na época renascentista, que há estudos que provam que para ele viver naquela região, muito provavelmente o próprio Cristo tinha características mais negras do que essa natureza caucasiana que ele é representado pelos artistas e adorado e venerado, e de uma forma quase que uma forma inconsciente, uma forma generalizada essa adoração ao Cristo caucasiano, que muito provavelmente não era caucasiano. Então, o que eu acho interessante também é que nas rodas, na época da adolescência, naquela época de bullying na adolescência, eu achava interessante porque sou negro, mas um negro miscigenado, e eu achava interessante que às vezes na escola tal, alguém chamava o Felipe é moreno, aí alguém vinha emendar, disse, não, ele é café com leite, parece que a emenda saía pior que o soneto. E quem ia emendar às vezes era a pessoa negra. Aí eu pergunto, racismo, há negro racista? Sim ou não? Com licença, Aris, o programa chegou ao final nesse bloco, mas a brilhante pergunta do Felipe será respondida pela Arísia daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí, lembrando o nosso apoio importantíssimo do restaurante New Hakata. Até já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso debate, continuando aqui nossa interessante conversa com Arísia Barros, coordenadora do movimento Raízes de Áfricas. E Felipe, você no bloco anterior ia fazendo uma pergunta, pode refazê-la, por favor? Exatamente. Pergunta bem objetiva. Existem negros racistas? Eu vou responder de uma forma bem simplista. Quando existe a tal da virose no ar, né? Quem é branco, quem é preto, todo mundo pega a virose. Na verdade, o racismo é um grande vírus alimentado institucionalmente, né? E quando esse vírus é propagado, ele não vai contaminar só brancos, ele consegue capturar o povo preto também, né? E sempre dizendo que não é culpabilizar. O racismo no Brasil, ele é alimentado vorazmente, ele é um ser obeso. Né? E essa obesidade consegue trazer consciências para junto dele, e traz a do povo preto, sim. Existem negros racistas, como brancos também. Arísia, eu sinto falta nas escolas brasileiras do ensinamento das contribuições da população, da cultura negra ao país, ao Brasil. O que dizer dessa ausência, desse esquecimento que nós percebemos aí das contribuições da população da cultura negra ao Brasil? O racismo no Brasil funcionando. Nós temos uma lei, a 10.639, né, que estabeleceu o ensino de África e dos afrodescendentes no currículo da escola. Essa lei fez 10 anos. É uma lei federal, né? É uma lei federal. Mas ela não consegue sair do papel.
Aqui em Alagoas, e esse é um lamento que eu tenho, aqui em Alagoas nós conseguimos transformar o Estado numa referência na questão da aplicabilidade da lei. Nós tivemos 4 anos de avanço em que os municípios eram qualificados, né? Que as escolas eram qualificadas, mas chegou ao entendimento que essa lei não poderia vigorar, e assim, o espaço que existia na Secretaria de Estado da Educação, né? Ele foi extinto, e agora surgiu um balaio de gato, né? Um espaço onde se trabalha negro, onde se trabalha a questão dos portadores de deficiência, onde se trabalha tudo, né? É a política do trabalhar tudo para nada acontecer. E a lei existe. A lei existe no Brasil. Recentemente, o movimento negro esteve, depois da onda das manifestações, né? A presidenta Dilma recebeu algumas representações do movimento negro, e foi uma fala dela, que ela não conhecia a história negra antes de até fazer a pós-graduação, né? É uma fala estranhamente contraditória, porque nós somos um país que 50% da sua população é negra. E é contraditória porque quem foi para a escola ouviu falar de negro, mesmo da forma errada, né? Dizendo que nós éramos escravos. E aí a gente, quando uma presidenta chega e diz que não ouvia falar de negro, só ouviu na pós-graduação, a gente sente o quanto é difícil, né, estabelecer políticas ou estabelecer esse conhecimento dentro da escola pública, né? É preciso quebrar o apartheid político que existe em relação à questão, né? Existe um apartheid político muito grande. Há 10 anos que se ouve falar do genocídio da população negra. Há 10 anos que o movimento negro cobra. Mas a política, a tal política, só começou a ser evidenciada agora. Ok. Arísia, tem aqui em Alagoas, pelo menos implantado, um programa chamado Juventude Viva. Fala um pouco para nós desse programa Juventude Viva. Pois é, Alagoas consegue ser o estado campeão em muitas coisas, né? Muitas farturas em Alagoas. E essa fartura também chega, né, às políticas públicas para a população jovem e negra aqui. Somos o estado que é um estado omisso, né, para salvaguardar a vida desses jovens, né? Jovens em Alagoas morrem como se fossem quiquilharinhas baratas, e isso não era visto quando houve a intervenção do governo federal e trouxe para cá o Juventude Viva. Em setembro de 2012, né, o projeto veio como projeto piloto para criar uma dinâmica para que jovens negros, né, conseguissem ficar velhos, né? Mas o que nos causa uma certa inquietude é que agora, em setembro, esse programa faz 1 ano. Né? E a gente não tem números. Quantos jovens conseguiram serem qualificados? Quantos jovens foram recapturados do mundo, digamos, do submundo do crime? Quantos espaços, né, foram requalificados para esses jovens? Esses números não existem, né? E o Juventude Viva é um projeto piloto que ainda não disse a que veio, né? Nós não temos ações enfáticas que a gente possa dizer, não, o Juventude Viva realmente está cumprindo o seu papel, né? É preciso saber o porquê, né? A gente tem cobrado isso sistematicamente sobre esse silêncio em relação, né, ao Juventude Viva. Mas até agora os retornos não aconteceram. Arísia, o mapa da violência do Brasil mostra que um jovem negro tem uma chance inúmeras vezes maior de ser assassinado do que um jovem branco. O que dizer ou o que fazer para resolver esse apartheid homicida, assim podemos dizer, em relação a essa questão tão grave? No mesmo local, no mesmo estado, um jovem, só por ser negro, tem muito mais chance de ser assassinado do que o jovem branco. Eu creio que o Brasil deveria deixar de trabalhar com tantos programas, com tantos planos, e começar a trabalhar uma política de Estado.
né? Porque, veja bem, quando Juventude Viva chega aqui, ele vai ter um tempo determinado, depois ele acaba. É diferente de uma política de Estado que, independente do partido político que esteja, haverá continuidade. Sabe, para trabalhar essa questão do genocídio é preciso ter seriedade nas políticas, e o Brasil ainda não tem isso, porque ele trabalha com planos e programas. É preciso trabalhar com a política estrutural, né? Eu não consigo salvar um jovem se eu vou lá e faço capoeira com ele e converso com ele e não dou a estrutura. É preciso uma estrutura social, ter boas escolas, ter um plano, um programa de saúde, um plano de saúde que possa atender esses jovens, ter espaços de trabalho. Se existe uma coisa terrível para o jovem em Alagoas, é o primeiro emprego. Sabe, o primeiro emprego para esse jovem é muito difícil. E se ele for preto, e se ele usar um black power e morar na favela, acabou-se. Entende? O Juventude Viva, mais do que descriminalizar, né, o racismo, ele precisa vir com a estrutura. Né? Porque muitos desses jovens na favela não querem ser negros e não se veem negros. Né? Ele precisa trabalhar a cultura identitária, né? Eu preciso gostar de mim, eu preciso trabalhar o meu ego, e aí a partir daí eu começo a avançar. Se isso não acontecer, a gente vai ficar rodando na questão das bolsas, que dá um tempo e depois acaba, e esses meninos vão ficar à margem, esses meninos e meninas. É preciso trabalhar com a política de Estado que tenha continuidade. Arísia, estamos chegando à fase de conclusão do nosso programa. Temos percebido que ainda há muito forte essa questão do racismo no Brasil. Temos percebido também que alguns grupos estão fazendo alguma coisa para mudar a mentalidade, para tentar educar o povo, mas por falta de recursos, esses projetos não estão andando como deveriam andar. Percebemos também um pouquinho da evolução dessa cultura afro aqui no Brasil, a ponto de um ministro do Supremo ser negro, alguns prefeitos, algumas cidades importantes também já foram eleitos prefeitos. Nós já vemos também alguns atores e atrizes sendo o papel principal em novelas globais e em outras novelas. Nós percebemos um pouquinho dessa evolução. Vemos pessoas também colocando em propaganda pessoas negras, de raízes negras, com os seus belos Black Power, os seus dreads, e está havendo um pouquinho dessa evolução, mas de forma didática, objetiva para quem está nos assistindo. Quais são as formas mais comuns de manifestação do racismo aqui em Alagoas e como fazer para combatê-lo? Socialmente, a gente fala da questão, eu vou dizer uma coisa assim, da questão do cabelo da mulher negra, né? A mulher negra hoje não usa o cabelo da mulher negra, ela vive num padrão das chapinhas, mas ao mesmo tempo a gente vê um retorno, né? É interessante quando as pessoas veem uma mulher negra usando cabelo de mulher negra, aqui em Alagoas, elas sempre perguntam, você é daqui? Porque pessoas assim são da Bahia, entende? Eu passo muito por situações dessas. Institucionalmente, o racismo institucional é aquele que cria departamentos, que cria organismos, que cria projetos, que cria programas, sem orçamento. Né? Porque não dá para executar nada se você não tiver um orçamento. Essa é a forma mais clássica do racismo no Brasil, institucional. Né? Aquele que diz assim, vocês não queriam espaço, a gente criou. Né? O espaço está aí, mas não tem dinheiro para isso. Porque a gente tem outras coisas prioritárias para cuidar. Né? Eu tenho um hospital para construir. É mais importante construir um hospital do que trabalhar o racismo. Arísia, você consegue observar esforços da Prefeitura Municipal de Maceió ou do Governo do Estado de Alagoas no sentido de efetivamente combater o racismo aqui na nossa capital ou no Estado? Quanto ao prefeito Rui Palmeira, né, nós temos expectativas. Porque quando houve, o Instituto Raiz de África realizou em setembro um almoço com política, né? Nós convidamos
todos os candidatos a prefeito para que eles fossem discutir a plataforma. Isso aconteceu, a plataforma política em relação ao combate ao racismo. E de todos os convidados só vieram 2. Foi o Fleming, que eu nunca sei dizer o nome dele, eu acho que é Fleming, e o Rui, né? E nesse inteirinho eles acordaram, nós entregamos uma pauta de reivindicações, e eu lembro que o Rui disse assim: Arísia, se a gente ganhar essa eleição, nós vamos criar um órgão na prefeitura para trabalhar, para tratar sobre o racismo. E agora, no dia 13 de maio, nós estivemos, um grupo de representações esteve com ele, quando ele garantiu que esse órgão vai ser criado, né? E já há esse andamento. Mas a gente ainda não pode fazer um pré-julgamento, porque a gente não sabe que vai ser criado ainda, né? Quais são as possibilidades? Porque não adianta criar um espaço se não tiver orçamento próprio para trabalhar essas questões. Não adianta, né? E o governo do estado, eu creio que nós tivemos um retrocesso muito grande, mas muito grande, né? Alguns espaços que foram criados, espaços específicos para trabalhar essas questões, coincidentemente esses espaços foram extintos, coincidentemente, né? Nós tínhamos a Secretaria de Defesa das Minorias, foi extinta, nós tínhamos a Gerência de Educação Étnico-Racial na Secretaria, né? Que era referência nessa questão, foi extinta. E se você me perguntar hoje qual é o espaço em Alagoas, que é o espaço institucional, que realmente e efetivamente trabalha o combate ao racismo, eu vou te dizer, não há. Bem interessante essa lembrança aí para que cobremos dos nossos gestores. Agora vamos ao quadro do acerto e erro do alvo. Meu acerto hoje, mais uma vez, vai para o deputado João Henrique Caldas, que continua difundindo suas gravíssimas denúncias sobre os absurdos que ocorreram na nossa Assembleia Legislativa. Isso não pode ficar sem a devida apuração, e a possibilidade agora de uma CPI é fantástica. Vamos cobrar aos deputados para que tenhamos pelo menos as 9 assinaturas necessárias e tenhamos início aí a essa CPI tão necessária. Já o erro do alvo, primeiro vai aqui para o STF, que na semana passada, na condenação ao senador Ivo Cassol, mudou o entendimento e passou a entender que o congressista condenado na justiça pode continuar com mandato até que o próprio Congresso Nacional assim o retire. É um absurdo isso, a figura de um indivíduo condenado, talvez até preso e com mandato. Isso não existe. E o segundo erro do alvo vai para o que foi bem lembrado aqui pela Arísia, a regressão que houve no governo do Estado com a extinção da Secretaria de Políticas Raciais e também de outras entidades, unidades gerenciais relacionadas à questão racial aqui em Alagoas. O Estado que foi pioneiro na questão do Quilombo dos Palmares, hoje regredindo cada vez mais. Isso é muito triste. Felipe? No meu acerto do alvo, vou seguir aqui a sugestão do meu amigo Esperon, vai para o programa de capacitação profissional da Secretaria do Trabalho aqui em Alagoas. E o erro também vai para esse mesmo programa por ser um projeto de governo e não um projeto de Estado. E o erro? Também para o programa. O meu acerto dá parabéns à vereadora Luiz Helena quando ela entra com requerimento na Câmara solicitando ao prefeito Rui Palmeira que ele conserve, né, o único exemplar de baobá que existe na Praça do Skate. Baobá é uma árvore sagrada, né, vinda da África e tem essa representação histórica. E a vereadora despertou a população em dizer que existe um exemplar de baobá. E o erro é em relação ao Juventude Viva, que não sai do papel, né? Não tem as ações concretizadas, efetivadas. E a gente espera que isso aconteça. Arísia, chegamos realmente ao finzinho do programa e gostaria de ouvir as suas considerações finais acerca de sua participação aqui no Segurança em Debate sobre esse importantíssimo tema que a sociedade alagoana deveria estar discutindo diariamente.
Primeiro, agradecer o convite, né? Dizer que essa equipe feita de homens, né? Feita só por homens, foi muito gentil, né? E dizer que é preciso criar esses espaços efetivos para a gente discutir o racismo. Por quê? A gente entende que o racismo só acontece pela falta de conhecimento. E quanto mais espaços começarem a discutir, abrir questionamentos, o povo vai começar a ser educado, vai começar a ter um olhar, uma percepção de que é preciso fazer uma reinterpretação da questão. E Alagoas precisa reconhecer a sua história, Alagoas precisa absorver o processo e dizer sim, foi aqui que houve um quilombo, foi aqui que as pessoas aprenderam que as diferenças sempre vale a pena ser nutridas e respeitadas. Muito obrigado, Arisa. Um grande prazer em tê-la conosco. Mandar aqui uns rápidos abraços lá para o Eudes, da Central do Flagrantes, e sua esposa, que sempre lembra de assistir o nosso programa, Claudevan, também na Central do Flagrantes, ao casal querido Karina e Ednelson, que agora são telespectadores assíduos, um grande abraço. Ao cabo J. Carlos, do Batalhão Escolar, que até sugeriu um convidado aqui. Vamos entrevistar o J. Carlos, continue conosco. E o Alex, que entende tudo da construção civil aqui em Maceió e assiste o nosso programa. Muito obrigado. E um especial abraço para o Felipe Fonseca, nosso membro aqui. Para a Ariane Barros também. Um belo nome, uma bela mãe. Um grande abraço. E para o nosso Felipe Fonseca, integrante da equipe aqui, que agora é especialista em cinema e vídeo. Estamos bem acompanhados. Felipe, algum rápido agradecimento? Também, rapidamente aqui, a toda a equipe aqui da TV Farol, ao Esperon. Agradecemos também ao sociólogo Veronilson, que lidera uma igreja lá no Jaraguá, falou muito bem, agradeceu a gente lá pessoalmente e toda a congregação lá no Jaraguá. Também agradeço rapidamente aos formandos lá do curso de Liderança e Gestão, lá da FAM FGV, principalmente a Francisco, o Ricardo, o Vitor e todos aqueles líderes lá que se formaram aí nesse curso de Liderança e Gestão. Agradecendo também ao pessoal da Briosa e o Damásio, do curso lá de Mecânica de Armamento que está sendo feito. Um grande abraço para todos os advogados pela passagem do Dia dos Advogados, os estudantes e aos pais pelo Dia dos Pais no último final de semana. Parabéns a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. TV Farol, a TV feita pra você.